pessoal, começando mais um Cafeináticos, o podcast do Sun Café, o podcast de que somos fanáticos do que um cafezinho pode proporcionar. Eu sou o Elvis, sou diretor da Sun Café. Eu sou o Gustavo, sou sócio do Elvis no Sun Café. E a gente trouxe aqui o nosso convidado especial, o David, da Lourenço Alimentos. Fala um pouco de você, David. Sou David, sou gestor geral, ou na nossa nomenclatura interna, gestor de inspirações da empresa. Sou sócio da empresa também. E estou aqui na minha jornada no Brasil. Cheguei, tem 8 anos e meio, mais ou menos, aqui ao Brasil. Vim numa jornada de desenvolvimento disruptiva da minha vida para conhecer um país novo, uma jornada nova. Vim com o objetivo de fazer um MBA executivo na Fundação Getúlio Vargas. E a voltar, a ideia era a voltar, aí me apaixonei, sou casado, tenho 2 filhas e por essa razão, logo no primeiro mês de estar aqui, já tinha decidido que não voltaria para Portugal e ficaria aqui. Então, e daí começou a minha história aqui no Brasil, procurando emprego e uma oportunidade, e aí surgiu a Lourenço Alimentos como uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu acredito a nível de gestão e desenvolvimento. Poxa, que legal. Hoje o convidado é internacional, né? Hoje estamos podendo. E... Ô, David, eu já fiz essa pergunta antes da gente chegar aqui, mas eu conheci a Lourenço Alimentos e eu fiquei assim, como eu falei pra você, de boca aberta, de queixo caído, no formato que é uma distribuidora. O que a gente pensa em distribuição? Eu, pelo menos, tinha uma visão de chega produto, sai pra vender. Chega produto, sai pra vender. E pau, e é isso aí, é assim que roda a gira, né? E lá eu vi que não é assim, não é uma simples distribuidora, mas tem missão ali. Porque vocês não só fornecem produtos, mas vocês fornecem produtos de saúde, né? E a missão, ela tá totalmente vinculada ao ambiente de trabalho. E eu fiquei, assim, abismado de ver a gestão que vocês colocaram ali. E o sucesso que vem tendo, né? Porque a gente vê muito representante de você na rua, como a gente vende café, a gente tá sempre junto na rua vendo vocês atuar. Queria que você explorasse essa questão aí de missão, com gestão e alinhamento de ambiente. Muito legal essa pergunta, porque independentemente de ser distribuidora, indústria, comércio, o que seja, é uma empresa. E uma empresa tem pessoas, e essas pessoas, elas precisam ser tratadas como tal. Então, quando falaste de propósito, o nosso propósito foi criado ano passado, então 25 anos depois da existência da empresa nós chegamos ao nosso propósito. Então, até porque não é como se fala muito por aí que... Então você que está começando o negócio, não se preocupa com o propósito, né? Não, até taca pau. Isso é muito legal, porque, como eu costumo dizer, propósito não é um negócio que se compra ali de propósito. É uma repetição, mas propósito não é um negócio que se compra ali de propósito, porque o propósito tu vais encontrando ao longo da subida, com muito suor, muitos arranhões, muitos aprendizados, muitos erros, e chegas a determinada altura em que tu entendes porque é que tu vieste a este mundo. Então, e muitas vezes nem és tu que descobres isso sozinho, as pessoas começam-te a mostrar que tu és isso. Então o nosso propósito, os nossos 4 valores e o nosso propósito foram descobertos, digamos assim, no âmbito de um programa que nós temos na empresa que se chama Programa de Desenvolvimento Individual, em que os nossos colaboradores, num case que foi montado para nós reestruturarmos a nossa missão, visão, valores e chegarmos ao nosso propósito, se possível. Então, desses trabalhos, desse desenvolvimento, desses grupos, nós reestruturamos os nossos valores e chegamos ao nosso propósito da empresa, que é distribuir experiências através de relacionamentos saudáveis para encantar e desenvolver pessoas. Então, desenvolver clientes internos e externos, foram os nossos clientes internos que descobriram esse propósito, potencialmente do que viviam no seu dia-a-dia. Então, quando falamos de distribuidora, de empresa, nós temos muito isso como concepção de olhar para o outro e vamos lá, a meta não é felicidade, as boas práticas levam à felicidade, são coisas diferentes. Nós começámos há 8 anos a construir esta cultura, não é
uma questão de moda e de modismo de agora, que todo mundo fala um pouco de felicidade nas empresas. É uma construção devagarinho, do arroz com feijão, fomos introduzindo e vendo a reação e entendendo que o que, por exemplo, quando nós falamos de como é que isso se descobre, qual é que é a importância disso? Se nós pensarmos na história da humanidade, no taoísmo, no hinduísmo, em Confúcio, que, por exemplo, influenciou a civilização chinesa por mais de 2000 anos com as suas ideias e pensamentos, e que Jesus Cristo vem e consolida tudo numa frase que era muito comum e que nós sempre ouvimos, que eu acredito que ela é só 30% da história, nós precisamos evoluí-la, mas só para sintetizar que tudo pode começar há 25 séculos atrás, com alguns povos, que é: faça aos outros o que tu gostarias que eles te fizessem. No mínimo é isso. Não acho que é só isso, tá? Mas no mínimo é nós termos cuidado com o outro, porque se tu queres que te trate de determinada forma, há um efeito de espelhamento nessa história. Agora, não concordo que é só isso, tá? Temos acredito mais que nós devemos tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, porque aí tu desenvolves um conceito de compaixão, que é treinável, tá? Eu acredito, sou um pouco crítico sobre que o sucesso é treinável, mas relativamente à compaixão eu acredito que sim. Pegando para os dias de hoje, quando perguntam assim, porquê é que vocês têm essa concepção? Porque nós acreditamos na empresa que amor e compaixão geram lucro. Amor e compaixão geram lucro. Tu podes, por exemplo, analisar histórias da humanidade em que uma história, assim, por exemplo, a Patagónia, nos Estados Unidos, que estava numa altura de crise feroz, que tinha que fazer um monte de reengenharia, outsourcing, e o CEO, vamos passar a canetada porque não tem jeito, vou ter que reduzir folha, headcount está altíssimo, não tem muito o que fazer. E essa é a abordagem clara, comum e natural na maioria das empresas, não é? Aí ele chega em casa e fala com a esposa dele e ela pergunta: essa tua decisão está baseada no medo ou no amor? E ele responde, obviamente, que está baseada no medo. Como é que tu farias isso baseando no amor? Já pensaste sobre isso? O que é que tu poderias fazer de diferente? Faz uma reflexão. Histórias têm todo um lado romântico, tá? Mas assim, é uma história interessante para levar-nos um pensamento, não é? E ele chega na empresa, reúne com os seus gestores, liderados, corpo de negócio ali, e quando ele se abre para ouvir, quando ele se abre para escutar o seu time, em que ele dá segurança psicológica a todos de poderem falar sem serem questionados, ele chegou a várias soluções de reduzir custos. Sem mandar a galera embora. Sem mandar, não sei certeza se nem mandar toda ou uma parte dela, em que não teve que aplicar uma reengenharia a 100%, mas talvez a 50% ou a 30%, não sei o que aconteceu na prática, de forma concreta, mas o que é certo é que ele chegou a um modelo em que conseguiu cortar vários custos, não reduzindo o headcount que ele tinha pensado que ia acontecer. Então, existe formas, às vezes, de tu entenderes o negócio, de tu te posicionares enquanto gestor. Então, para além disso, existem situações que tu podes buscar na história e analisar. As pessoas falam muito, muita gente vem lá na empresa e comenta: vocês parecem o Google, vocês têm aqui uns puffs legais, têm bilhar, têm não sei o que. Eu costumo dizer ping-pong, temos tudo isso, sem dúvida, mas eu costumo dizer que são os mimos. Mimos sem o resto são só mimos. Não é pelos mimos que as pessoas estão lá. Isso aí é o biscoito fino, é a cereja no topo do bolo, mas para isso precisa do bolo, bem montadinho e bem feito. E há um projeto que assim, às vezes eu falar, dá certo connosco, nós temos uma interação, uma interligação, uma fluência de ideias, de comprometimento e dedicação na empresa, porque nós somos assim. Mas às vezes, será? Mas vamos pensar então no Google. O Google em 2012 faz um projeto que se chama Projeto Aristóteles. Não sei se já ouviram falar nesse projeto. É um projeto que estudou 180 equipes do Google. Estudaram mais de 250 atributos e fizeram mais de 200 entrevistas para entender porque é que
determinadas equipes, com o mesmo recrutamento e seleção, com os mesmos princípios, as mesmas entrevistas por competências, a mesma estrutura, performavam muito melhor do que outras. O que é que acontecia ali? Se os conceitos eram mais ou menos similares. Aí eles chegaram, depois de muito, demorou, acho que aproximadamente 2 anos, aí para conseguirem chegar na concepção que eles entenderam. A concepção básica era, se eu tenho um engenheiro, uma boa faculdade, dou-lhe um MBA e ele ainda tem um doutorado, excelente profissional, não é? Estou a olhar para a concepção técnica na sua... O engenheiro Google tem que ter MBA, tem que ter PhD, o cara... Então tem aqui a pessoa certa. Errado. Existiam, depois chamaram... normalmente no início tinham muitos atributos que eles começaram a ver que eram quantitativos, mas eles não conseguiam chegar com o quantitativo à razão e ao cerne de porque é que havia equipes que performavam melhor. Aí começaram a chamar psicólogos, sociólogos de instituições renomadas para entrar nessa análise. Entrou nessa análise e aí eles chegam no final disso tudo e conseguem chegar a alguns atributos que as equipes tinham, fundamentais, que levavam a que elas tivessem um desempenho melhor do que os demais. Fundamentalmente, falava-se muito de profissionais dentro da equipe que tinham muita noção do que eram as suas tarefas, cumpriam muito bem os horários, tempos de execução, definição de papéis muito bem feita. Então, legal, chegaram a esse propósito. As equipes admiram pessoas que sabem o que têm para fazer, entregam no tempo certo e essas equipes funcionam melhor. Legal, 100% de acordo. Depois começam a entrar na parte que normalmente quando tens uma concepção engenheiro, MBA e doutorado, que não é isso que é parte técnica. Estamos aqui a ver as hard skills. Agora temos que ir para as people skills, não é? E tentar entender soft skills, people skills, o que é que temos aqui que pode ser diferente. E chegaram à conclusão. Pessoas que tinham um propósito na vida deles, em que o propósito deles estava muito bem alinhado com o que eles faziam no seu dia-a-dia. Então isso é recrutamento e seleção. Como pegar isso, né? Como pegar isso? Então, primeiro ponto fundamental. Então, eu tenho o meu propósito individual muito bem alinhado com o que eu faço aqui. Putz, isso aí é duro, hein? Primeiro ponto. Podemos ir conversando sobre isso. Segundo ponto fundamental era o impacto que a função deles causa. Para que é que serve o que eu faço? Qual é que é o upgrade disto aqui do meu trabalho? A importância. Isso é a liderança. Mostrar a importância do que é que cada um faz no seu time, a importância do desenvolvimento. Tá? E vamos para um aspecto fundamental da liderança, que é a interdependência, que vou tocar no assunto um pouquinho mais à frente. Mas o biscoito fino é o quinto, que era a segurança psicológica. Eu sentir-me seguro fazendo parte e sendo parte integrante de algo. O que é segurança psicológica? Eu não ter medo de dar a minha opinião. Eu não ter medo de errar uma vez. Eu não ter medo de ser questionado quando eu tenho uma opinião que é divergente do resto do time. Eu sou aceito, eu sou ouvido. Não quer dizer que no final a minha opinião prevaleça, mas eu não tenho receio de me expor. Eu não tenho receio de me fazer valer, de falar. Isso está muito ligado a uma situação que e que eu defendo muito, eu acredito, e acredito que todos nós gostamos, que é nos sentirmos importantes. Cultura de feedback. Cultura de feedback, que é outro assunto muito complexo e difícil de executar. Todo mundo fala de feedback, mas é preciso ter muito cuidado com o feedback. Tu podes ganhar um grande problemão com esses feedbacks que são dados por aí. Mas... Então, o feedback ele tem que ter uma concepção muito grande de presença de quem está a dar o feedback. E presença é dia a dia. Então, esse para mim é a concepção básica que eu queria chegar até aqui para falar de segurança psicológica e falar de um conceito que eu defendo muito, que é o conceito de Gemba Walk. O que é Gemba Walk? Gemba Walk é uma concepção da manufatura, das linhas de lean de negócio, que é... Gamble é de jogo? É Gemba Walk, que é tu estares presente, tu estares onde tudo acontece. Líder
tem que estar onde tudo acontece. Líder não pode ser líder que eu falo de cadeira. Líder tem que conhecer do processo. O líder tem que conhecer a sua equipe. E conhece a tua equipe não dizendo assim, eu faço feedbacks constantes a cada 3 meses, ou semestralmente, ou anual, eu sento com o meu time, eu converso sobre como eu vejo colegas gestores, e eles fazem muito bem feito, eles têm os princípios basilares de como dar um feedback positivo, negativo, mecanicamente perfeito. A questão é que é no dia a dia, cumprimentando as pessoas olho no olho, é perguntando se está tudo bem todos os dias, é sabendo todo mundo pelo nome, é estando junto, que tu muitas vezes vais conhecendo e entendendo a tua empresa. Porque as questões boas e menos boas do dia a dia do negócio, elas acontecem todos os dias. Tu vais esperar 3 meses ou 6 meses para falar sobre elas. Feedback, eu sou um defensor de feedback obviamente mais formal, mas eu sou um defensor de feedback constante. Pode não se chamar feedback, podem chamar outra coisa qualquer, mas eu gosto de conexão entre almas. Tá? Que é separar o ego e ir para o eco. Eu separo, eu faço essa distribuição que é eu me entregar ao outro, eu ouvir o outro, porque senão tu não podes ter líder, tu podes ser outra coisa qualquer. Líder tu não podes ser. Então, se tu não entendes quem são as pessoas do teu time, se tu não consegues ter uma posição de liderança que Raj Sisodia, que é um cara que eu admiro imenso, capitalismo consciente, que ele fala que é o ser o selfless, que é ser um altruísta, que eu também acredito que o Raj Sisodia, quando ele criou este termo, um cara genial, eu vou muito mais além. Quando eu ouço falar, eu vejo que ele fala mais de uma pessoa alterista do que de um altruísta. É um nível um pouquinho acima. Mas o que é que ele fala genericamente? O self é o eu e o less vem fazer o quê? Tirar o poder ao eu. Então, selfless, eu tenho o less, ele vem, vou tirar um pouquinho de poder. Tivemos, na sua concepção, o Hitler era um self puro. Ele não tinha nada de less. O Gandhi era um selfless, clássico, fabuloso, fantástico. Então, ambos eram, pode chamar, antes, e não vou falar aqui de questões históricas, que é um cara abominável, na minha opinião, Hitler, tudo bem, mas era um líder, ele tinha as suas concepções, mas tinha o self muito bem. O propósito dele era isso aí, e para os seguidores dele, então é isso. Mas isso é muito legal, porque o líder, fala-se muito, o líder tem que ter seguidores. Por isso é que eu acredito que ele talvez não fosse um líder não tem que ter seguidores. O líder tem que construir outros líderes, o líder tem que pegar em tudo o que vai na sua alma e na sua essência e influenciar e desenvolver as pessoas à sua volta para que eles possam ser outros líderes da empresa, ou nem precisa disso. Todos nós somos líderes, temos a nossa família, os nossos filhos, temos que negociar, técnicas de persuasão. Então, se esse líder conseguir influenciar as pessoas à sua volta, ele está a ajudar numa coisa fundamental, que é o work-life balance das pessoas, que é a pessoa se dar bem na vida dele também, pessoal. Não quer dizer que ele vai desenvolver e que aquela pessoa vai virar um líder na empresa dele, mas ele será que não está a influenciar de tal forma a vida daquela pessoa com uma conversa que tem de 5 minutos quando ele entra na empresa, estica a mão, cumprimenta, fala com a pessoa toca no assunto, ela se abre e não está a dar ali uma influência para a resolução daquele problema. Então, para mim, essa constância, essa aproximação diária é a base fundamental de liderança. Para mim não existe liderança à distância, eu pelo menos não consigo fazer, eu não acredito nesse modelo. Então, pegando novamente e voltando lá, tu tens que ter uma capacidade de ser próximo, tendo alguns princípios de desenvolvimento que te levam a que tu consigas te aproximar. Fazendo uma comparação, e vimos aqui da teoria para a prática e do que eu tento colocar no meu dia a dia, o Raj Sisodia junto com a Nilima Bhatt criaram um livro e um estilo de liderança que tem o livro é muito bom, mas tem vários vídeos que também explicam, que é a liderança Shakti. Shakti. O que é que fala genericamente nessa liderança Shakti? Às vezes eu vejo as pessoas falar, confundo-se um pouquinho, que é a valorização do feminino em cima do masculino.
E tecnicamente, quando tu lês e quando tu vês a Nilima Bhatt a falar, não tem muito a ver com isso, mas depois acabamos por ter as interpretações que nós queremos. Genericamente, é um equilíbrio entre forças, do feminino com o masculino. O que é que ela fala? O que é que ela defende? Naturalmente, por questões maternais e algumas questões, o feminino, ele desenvolve uma compaixão, um carinho, um amor pelo outro, um ouvido mais presente, uma presença de corpo, mente e alma, que o masculino, por questões até de educação que nós tivemos, que era... Nem escuto. Não, o homem não chora, não é? Não, você não pode chorar, o homem não chora. Não é, eu ouvi isso, meu Deus. Meu pai falava pra mim, o homem não chora. Eu tô a dar a minha experiência, tá? Não sei se passaram, mas o homem não chora. Faz o que eu digo. Não faz o que eu faço. Constantemente, ao longo da minha vida, eu fui ouvindo isso. Isso é muito legal. Pô, mas como é que tu chegas a estas concepções? A determinada altura da minha vida, com 15 anos, eu fui morar com a minha mãe. Aí eu vivi o Shakti na realidade, porque eu estou com o meu pai, que eu levo aquela imersão de determinação, de cara assertivo, bom de comerciante, assim, que tem algumas características mais bruta, de trabalho, não sei o quê, legal, então teve a parte boa. E depois eu vou para a minha mãe, que eu recebo o amor, o carinho, o ouvir, eu poder sentar na mesa e ser ouvido, não ser interrompido, não estar a ser julgado. Então, quando nós chegamos a uma concepção de liderança, é nós conseguirmos ter esse amor e essa mutualidade entre os seres, que é criarmos um ser único. Então, pegar as características mais femininas, juntar com essas masculinas e talvez chegamos a líderes mais alquimistas, não é? O líder que consegue estar hoje num mundo VUCA, não é? Como costumamos falar, não é? Um mundo muito volátil, muito incerto, muito complexo, muito ambíguo e que nós precisamos olhar para o outro. Esta pandemia vem nos trazer muito isso, não é? Que é nós termos essa capacidade de começar a ouvir as pessoas, a sentir quem são essas pessoas. Então eu acredito que quando tu começas a equilibrar um pouco isso, tu consegues ter o que é para mim a concepção de gestão, que é com amor e compaixão, tu consegues gerar lucro. Porque tu resolves muitos dos problemas, e aqui estamos a falar de empresa, tá? Então as empresas elas têm que ter lucro, porque se não tiverem lucro nós não conseguimos fazer programas, não conseguimos dar boas condições para os nossos colaboradores, não conseguimos fazer nada. Então a empresa tem que dar lucro. Tá? Então, para ela dar lucro, as pessoas têm que estar na sua plenitude de essência de resultado também. O que é que eu costumo dizer com isto? Que é, eu estou bem, eu estou equilibrado, eu estou feliz, eu me sinto bem aqui, eu vou dar o melhor de mim. Porque então, é a história do nosso casamento, não é? Que casamento é uma eterna conquista. E sempre regar. Regar. É a eterna conquista e é sempre regar. Ô David, se puder falar para nós como foi a sua chegada no Brasil e o que você viu na Lourenço que você... eu nunca perguntei isso para você. Como foi a sua entrada lá? É porque o fundador é uma outra pessoa, é o Paulo. Como ele construiu, sei lá, 25 menos 8 dá 17 até ali e depois veio você. Como que foi isso? É só por curiosidade mesmo. É interessante essa história. Eu tenho um primo meu direito, que é filho de um irmão da minha mãe falecido, que já morava aqui no Brasil e ele era gestor comercial da Lourenço. Ah, ele é. E quando eu venho para o Brasil eu ficava muito em casa dele, conversávamos bastante e ele me falava de algumas questões, que dores assim, que ele via na empresa, e a dor muito centrada, a dor é pessoa, não é? Dor, está a doer alguma coisa ligada normalmente a pessoas. E conversávamos e um dia ele me falou, não queres conhecer a empresa, ir lá ver como é que as coisas são, como é que é o dia a dia? Eu, tudo bem, vamos lá. Fui lá, conheci, cumprimentei, vi o ambiente e voltámos. Não queres fazer uma análise da empresa, ver como é que é
que é que tu estás a sentir daquele dia a dia, das interações. Tá bom. Posso falar com todo mundo, tenho carta branca, posso ir nos setores, tudo liberado, tudo certo, tudo certo. Aí eu comecei a montar um diagnóstico em cima de algumas ferramentas que eu utilizava, não é? Ferramentas de análise de gestão, de 30 perguntas que eu tenho mais ou menos de análise de negócio, a espinha de peixe, análise SWOT. Comecei a fazer algumas coisas ali de análise de negócio e comecei, mas acima de tudo, a conversar muito com as pessoas, que é o Gamble Walk, aquilo que eu acredito que é entender quem é aquelas pessoas. E se elas sabem, a minha pergunta é se elas sabiam que estavam ali, porque é que estavam ali. Sempre na minha cabeça, as primeiras interações eram essas. Aí eu comecei a criar um diagnóstico, criei. Fiz descrição funcionais, tem a entender, porque uma coisa é o que te dizem que é, outra coisa é a primazia da realidade, não é? O que acontece? Eu sempre falo que tem 3 verdades, né? A sua, a minha e a verdadeira. É isso aí. Então cada um vê do jeito que quer, né? É do jeito que cada um enxerga o mundo, né? Mas enxergas o mundo. Eu comecei a entender, a ver, fiz descritivo, defini tudo, fiz um organograma lá e comecei a identificar as dores. E a dor era aquilo que tu me falaste, que é uma empresa com um cara que acreditou que podia dar certo, começou devagar, muito bom numa vertente e numa área da empresa, um cara genial financeiramente, que é o Paulo, meu sócio, um cara muito consistente, muito ético, muito verdadeiro em tudo, mas que ele próprio assumia. Hoje ele teve uma evolução estrondosa, não é? Que é incrível, mas que ele assumia que não tinha muito jeito para lidar com pessoas. Assim, não é lidar no ser mal educado, não, mas assim, de conversar, entender os vieses de cada um. E ele acabou por ir colocando algumas pessoas que também... voltamos ao arroz com feijão, recrutamento e seleção, integração, entender se aquelas pessoas são as certas para estar naquela posição. E que acabaram, que eu identifiquei que estavam a criar alguns probleminhas ali que eu identifiquei nas conversas. Diz que me diz que. Diz que me diz que. Aí eu comecei a fazer relatórios, fiz tudo e identifiquei. Eu preparei um PowerPoint, uma apresentação. Eu tenho ela até hoje, ficou bem legal até. Aí eu fui para Rio de Janeiro. Eu acredito que foi Natal e Réveillon, ou eu Natal fiquei e fui no Réveillon. Eu não lembro exatamente se eu fiquei as duas datas festivas. E aí eu fui para o Rio de Janeiro. Aí eu estava no Rio de Janeiro, meu primo me liga que o Paulo queria falar comigo para entender o que é que tinha sido analisado, quando é que eu voltava. E aí eu, passado uns dias, eu voltei, lembro até hoje, entrei na sala do Paulo, fiquei lá uma tarde inteira com o computador dele ligado, com o PowerPoint, a explicar tudo o que eu tinha detectado e o que é que eu acreditava que era o PDCA ideal para pôr em prática aquilo que eu identifiquei ali. Aí foi. Aí ele, no final, sempre muito assertivo, não é? Característica de Shakti masculina, que é uma característica boa, determinado, querendo saber até a exaustão como é que aquilo ia trazer resultado. Fui explicando, não é? E é isso. E no final conversámos. Eu estava em processo seletivo no Rio de Janeiro. Estava na fase final para trabalhar numa empresa lá que gera alguns shoppings do Rio de Janeiro. Já tinha passado por 3 fases. Lembro até hoje, a primeira fase foi lá na Tijuca, um lugar quente, uns testes, um monte de gente. Eu fiz os testes lá. Era shopping? Era shopping. Gestor de shopping? Essas coisas? Gestor de relacionamento em shopping. Nossa, que doido. Aí eu fui, tinha para a segunda fase, eu ia para a entrevista final. Né? Aí estavam para marcar ali em janeiro, ainda não tinha a data. Aí o meu primo me ligou, eu voltei. Sinceramente, eu não queria ficar no Rio. Para viver não me agradava. Só que a Dani, a minha esposa, morava lá, então eu estava a arranjar uma solução de integração aqui em tudo na vida. Então, ia juntar o útil ao agradável. E aí, cara, mas quando ele me ligou, vem, eu vim aí, na conversa com o Paulo, eu senti que eu
poderia ter encontrado um lugar que tinha alguém que eu, naquele momento, eu comecei a sentir uma admiração por ele, pela pessoa que ele era, de reconhecimento, que tinha um problema, porque é muito difícil tu tens um filho, é difícil tu reconheceres que o teu filho está com algum problema, acima de tudo vir alguém e te dizer, o teu filho é um mal educado, teu filho é isso aí é uma dor desgraçada, não é? Então, eu senti nele muita verdade de querer evoluir e melhorar. E, cara, o Paulo me deu carta branca e aí eu pus em pauta tudo o que eu acreditava e o Paulo equilibra-me também, porque temos um equilíbrio legal nas opiniões, isso é importante. Acho que existe, acredito, uma admiração mútua. Tem coisas nele que eu não gosto tanto, ele deve ter coisas em mim que ele não gosta tanto, mas o respeito é a base de tudo. É a base de tudo. Então é o ponto de equilíbrio na balança que está bem articulado e faz com que eu acredite que hoje eu tenha as condições ideais. E aí fui trabalhando, evoluindo. Então vou falar de alguns programas que nós temos, só para contextualizar. A empresa tem 25 anos e há 8 anos atrás nenhum destes programas existia. A empresa não tinha nada disto, não tinha descrições funcionais. Hoje somos a maior distribuidora de produtos saudáveis, de saudabilidade, de alimentos nesse segmento de saúde, qualidade de vida e bem-estar do Estado de São Paulo, referência, acredito aí, para o setor, e isso só é possível porque nós temos uma construção de time que, cara, hoje o negócio está muito bem sustentado pela equipe que temos e por este modelo que funcionou muito bem para nós e já havia funcionado muito bem em outras empresas e que acredito que é o modelo de negócio que o Raj Sisodia fala num dos pontos dele, que é o negócio de longo prazo, que é as relações de longo prazo. Eu não acredito em relações de longo prazo que não tenham amor e cuidado com o outro, com paixão. Pode haver um interesse. Mas aí é um sprint. É um sprint. É uma coisa que vai ter começo, meio, fim rápido. Ou também não sai, a empresa tem, por exemplo, 25, 30 anos e tu olhas para a empresa e dizes, esta empresa ela podia ter 10 vezes o tamanho que ela tem. Acontece muito, olhas para empresas com que tu olhas, a empresa tem um potencial maravilhoso e ela não sai do lugar e tu vais começando a espremer e tu dizes, não existe time, não existe pessoas aqui para este negócio. No final, na hora que você vai fechar a conta, é a pessoa. Tudo é sobre pessoas, tudo é pessoas 100%. Ninguém duvida disso. Eu acredito nisso com todas as minhas forças de que, cara, nós estamos a montar agora um negócio novo de congelados e refrigerados e nós só podemos pensar em um negócio que é complexo, mas nós acreditamos muito porque nós temos um time que nós sabemos que a ideia, porque as ideias valem um centavo a bacia, não é? Valem até talvez menos. Se não tiver execução, operação, trabalho, isso é preciso com o time. Eu sozinho não faço. Na realidade, eu hoje sozinho não faço absolutamente nada. É muito difícil, então quantas pessoas hoje mesmo? Quase 170 já. Oi. Caramba. Quase 170. Vamos chegar às 200 até final do ano. Que bom. Beleza. David, e para você implantar esse método, essa metodologia dentro da empresa, foi difícil? Como foi a aceitação do pessoal? Você teve dificuldade? Mudança nunca é um negócio que deixa o pessoal feliz, né? Principalmente, tira da zona de conforto, você tem que fazer tal coisa, foge um pouco daquilo que vem fazendo diariamente, daí muda, o pessoal não se sente muito confortável. Como que você fez essa manipulação lá dentro para chegar no resultado hoje que você está tendo? Exemplo. Cabeça fria, coração quente, exemplo diário. Não vale de nada. Eu vou dar um exemplo aqui clássico que eu gosto de dar quando se fala de liderança e quando às vezes um conselho para líderes que todo mundo entenda. Vamos supor aqui uma reunião de apresentação de produto novo. A pessoa está lá, eu vou apresentar este produto novo e está lá o gestor do cara, o líder dele, está o coordenador de produto, tem o gestor, diretor, CEO lá e a equipe toda para quem vai apresentar. E esse cara, no meio da apresentação, ele dá uma gaguejada violenta, esquece do que estava a falar
E aí ele tem um gestor ao lado dele, o líder dele, ali sentadinho, que pode tomar algumas atitudes. Que é o exemplo que ele vai dar para aquele liderado dele e para todo mundo que ele pode influenciar naquele momento. Voltando novamente, que liderança não é só para quem já é líder. Liderança não é cargo. Não, liderança não é posição, é ação. Ação igual a exemplo. Então tu vais e o cara pode tomar. A primeira atitude que eu vejo a maioria das pessoas, que é porque elas não conseguem separar o ego da alma, que é ele se levanta, pede para o cara se afastar e ele apresenta tudo sobre o produto. É porque ele é gestor, é líder do carro, ele sabe. É para saber do que está a acontecer ali. É para saber. Mas pronto, isso é outro papo. É assim. Então, primeira atitude que ele tem seria essa. Segunda atitude é ficar em êxtase, impávido e sereno. Sereno não, remoendo-se por dentro, mas sereno, quieto, não se mexendo, com vergonha. Que acontece um bloqueio, porque ele mais uma vez olhou para o seu self, não é? Para o seu eu e diz assim, este cara me criou um problemão, porque eu sou líder dele, sou gestor dele e ele não está preparado para esta apresentação. Ele bloqueia e fica quieto para ver se ninguém toma muita atenção de quem é ele. Deixa o problema, eu não vou intervir, que é para nem se lembrarem de mim na sala. E o terceiro cara é o cara que se levanta, pede 2 minutos para a audiência, protege o cara corporalmente, fala baixo para ele para que ninguém entenda e lembra-lhe tópicos da apresentação, starts, insights, que seja fácil dele recuperar novamente. Traz ele de volta à vida. Traz ele de volta à vida, surge lá das cinzas e até pode às vezes iniciar um pouco para criar uma posição, uma tomada e leva ao cara. Então isso é uma assunção clássica do exemplo que tu, quando começas a dizer assim, existem contraposições relativamente sempre ao que tu estás a falar ou que tu queres que seja executado, existe. Mas quando tu existe o exemplo diário, a consistência diária, o dia a dia, tu sempre fazes a mesma coisa. Isso tem muito a ver com cultura. Cultura está muito ligado aos comportamentos, aos piores comportamentos que tu toleras. Eu falo, mas não, cultura tem determinados comportamentos repetitivos. O clássico é, cultura é hábito, comportamento é recorrência cultura é recorrência de comportamentos. É, os piores e os melhores. E o fundamental é todos aqueles piores que tu toleras na tua cultura. Então, quando tu toleras que pessoas façam isso na tua empresa, tu estás a dar um recado para a empresa que... Beleza, é isso aí que pode ser feito. Então, se tu defines assim, aqui na empresa, por desenvolvimento, porque todos dependemos uns dos outros, o todo é maior que as partes, nós não podemos chegar atrasados, porque o seu atraso, ele está a influenciar toda uma cadeia de pessoas. Você está a prejudicar todo mundo e você explica a razão daquilo. Não é dizer, você não pode chegar atrasado. Você tem que sentar e explicar. Mas isso não é básico. Mas é óbvio. O óbvio tem que ser falado. O óbvio tem que ser explicado. Por quê? Principalmente, eu tenho muitos jovens valorosos, que eu acredito muito na juventude, que o exemplo que eles tiveram em casa não é esse. Muitas vezes o pai e a mãe deles não têm esse chega atrasado, falta, coloca atestado. Tu tens que mudar a mentalidade e o mindset, tu tens que gerar influência nessas pessoas. Mas isso tu geras com o teu exemplo explicando para eles, não achando que eles, não, isso aí eu já pago o salário, isso aí é obrigação. E aí tu começas a entrar numa dicotomia que não é uma liderança que seja para desenvolver e encantar os outros. Então tu não... A vida se torna muito mais complexa dessa forma. Ela parece mais cansativa, porque toda a vez tens de explicar, mas chega a uma determinada altura que a tua cultura... te come. Não é? A cultura come uma estratégia no café da manhã, não é? Porque o cara vai lá... Eu não tenho essas coisas. Chegou atrasado, faltou. Esses probleminhas que eu vejo acontecer muito, porque a nossa cultura... a equipe, ela... O cara sente vergonha de chegar atrasado. Dependendo quando a cultura é forte. E os próprios colegas o realinham. Os próprios colegas falam, isso aí não é legal. Quer saber de cultura de uma empresa? Vai lá, na altura do
sei lá, nós temos 2 coffees, um de manhã e outro à tarde, que o pessoal para 10 minutos e pode ir tomar um café lá no refeitório. A melhor altura para conhecer é isso, é no almoço. Chegar lá, desconhecido, falar com as primeiras pessoas que aparecer e falar assim para ele, como é que eu me dou bem aqui na empresa? O que eu tenho que fazer para me dar bem aqui? Aí tu começas a sentir qual é a cultura da empresa. Para ter um papo normal, reto. Como é que eu me dou bem aqui? O cara vai dizer, deixa aquele cara ali fazer isso, cuidado com isto aqui. E ele vai começando a demonstrar o que é a cultura da empresa. E aí tu começas a ter essa lógica. Mas fundamentalmente é isso. Para mim a consistência, o exemplo diário e o resultado. Então, onde é que eu senti a maior dificuldade? E você foi sabotado? Fui. Foi, claro. Nessa mudança toda, normal. né? Sabotado, não é que eu cheguei a ser sabotado. Tentam, não é? A todo momento. Mas aí, como cara... você se blindou? Trabalho, cara. Eu cabeça fria, coração quente. É isso. A limitação do outro é do outro. Tudo que eu sempre tentei propor assim na vida, eu sei uma coisa que eu tenho, um diferencial. Eu não gosto muito de falsa modéstia, porque isso também me irrita um pouco. Eu tenho alguns pontos fracos e posso falar sobre eles, mas eu tenho uma coisa que sou um cara que eu sou muito trabalhador. Eu quando vejo algo que eu quero colocar em prática, eu vou até ao limite. Eu arregaço a manga, é a história de subir ao propósito, vou tentar encontrar, vou levar uns socos, suar, feridas no rosto, mas eu tenho um modelo, uns princípios e valores que eu acredito. E os meus princípios e valores não são para prejudicar ninguém, não são para passar por cima de ninguém. Eu vejo o todo. Então quando eu entrei na empresa, eu olhei e disse, aqui nós podemos ter um mundo muito melhor do que o que nós temos. Então tudo o que eu vou fazer daqui para a frente é um equilíbrio entre emoção e razão. É isso. É entender que para eu conseguir ter tudo o que eu tenho de Assunção, que é ter os mimos, os puffs, o bilhar, o ping-pong, poder ter vários programas de aniversário na empresa, dar day off, fazer tudo isso, eu preciso ter resultado. Então, na minha cabeça, fundamentalmente o problema maior era começar a tocar em situações em que tu começas a ter alguns indicadores. Muitas vezes as empresas, quando elas estão numa fase de crescimento, têm muito indicador comercial. Se vende mais, se vende menos. Quantas visitas, quantas vendas. Como é que está o mix, como é que está a positivação, a abertura de clientes novos, como é que está o share do mercado. Beleza. Mas aí falta tudo o resto. Tem um monte de indicadores que tu podes ver. Porque é que o teu turnover está nas nuvens? Porque é que está a acontecer? Porque é que o teu custo de recrutamento e seleção é tão alto e tu só captas gente que não se enquadra nos teus princípios e valores da organização, que não estão alinhados, não têm match, não têm fit com a tua cultura que tu estás a tentar implementar? Aí tu começas a entrar em alguns momentos, que é ter gente dentro da empresa, tu começas a avaliar que não tem fit, não tem match com o teu modelo de gestão, e tu tens de tomar decisões, ou as pessoas têm que se realinhar e entender que têm que entrar nos parâmetros também, porque senão vai começar a prejudicar os restantes membros da equipe. Então tu acabas... E isso contamina, né? Contamina. Isso é um problema. Se o cara não entrar na linha, né? Tem que tirar a sementinha do mal. Eu tirei. Durante uns 6 meses, os primeiros 2 anos devia ter sido. 6 meses a 1 ano fizemos uma reestruturação, uma reengenharia aí mas não por questões económicas, mas uma reengenharia de pessoas. Mas quando você fez isso, você deu ainda... Você alertou a pessoa, tentou mudar ela, converter ela? Muito pior do que hoje. Muito pior do que hoje. Tá, eu evoluí. Isso é legal a tua pergunta, porque quando se fala... Calha com a sua evolução como gestor também. Muito. Poxa, que legal. Eu acreditava muito no modelo,
que nós temos que... Eu entendia que essa história do início, fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem comigo, então isso também tem o lado negro. Que é, se eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara de resultado, eu sou um cara que entrego, que não falto, que não tenho atrás, eu no mínimo eu quero gente ao meu lado assim. Então todo mundo que não era assim é o viés da semelhança. O viés da semelhança é uma coisa catastrófica, dependendo de como tu geres isso aí. O nosso segundo convidado também falou de gerações e falou também de processo seletivo, né? Foi o Ed. E uma vez a gente tava com uma dificuldade para contratar, né? E aí eu lembro que ele falou, Elvio, me escreve ao cara que você precisa. Detalha em detalhes o que você quer que essa pessoa faça, como que ela é. Super-homem. E tal, não sei o que e tal. Puta, eu fui lá e fiz um textão. Crossfiteiro. Se botasse isso, loiro, 1,70. Ele falou, Elvio, o que você fez? Você tá descrevendo isso? Você quer se contratar? Isso aí. Mas é exatamente, é psicológico. A gente quer gente igual a nossa, do lado. Eu luto com isso até hoje, tá? Uhum. Isso eu tenho um viés de semelhança que eu venho numa constante... O viés de pertencimento já não, que é tu teres caras muito... Que é, teres uma tribo, só teres assim as pessoas que tu gostas, meio perto de ti. Isso eu não tenho. Entendi. Eu não curto muito isso aí de tribos, só me dou com um determinado tipo de pessoas. Mas esse viés de semelhança, que é princípios, valores que tu tens profissionais, que te foram ensinados, o mínimo que um trabalhador tem que fazer, um profissional é isto. Isso na minha cabeça era muito complexo. Quando eu via pessoas que não eram assim, eu ia pra cima. E não era assim, mas tu não pensas na pessoa, não, eu penso, eu não sou assim, como é que eu vou tolerar que o cara seja assim? E aí tu ficas numa... Hoje não, hoje aproximadamente 3 anos para cá eu comecei a forçar a minha mente para ouvir pessoas diferentes de mim, nesse aspecto. Eu absorvo muita coisa para que eu consiga mudar o meu mindset. E então o que eu comecei a criar? Algumas situações, ferramentas, por exemplo, no meu time de apoio ao colaborador, que cuida do capital humano da empresa, e os meus líderes, que eu tento passar para eles princípios e tento também dar o exemplo para eles quando eles me trazem problemas de pessoas, de que, por exemplo, um princípio basilar que eu tento ter, que é a maioria dos profissionais não são incompetentes. Se ele é incompetente, tu tens um problema no teu processo de recrutamento e seleção. Não é problema dele. Não é a pessoa tem um problema. O problema é seu. Então, mas o problema é seu, aí tens duas coisas, que é, pode ser por duas coisas. Limitação funcional, não é que ele é incompetente. Ele não está no lugar certo, no time certo, na equipe certa, alguma coisa foi errado no processo que tu fizeste lá, que a identificação, o fit está errado. Então vamos assumir a nossa responsabilidade. Antes de você terminar o raciocínio, posso fazer uma pergunta? Claro. Desse assunto. A gente tá vendo a família Lourenço aí, né? Vendas, a logística, as coisas aí que depois você quiser falar. ADM e entregas. Já aconteceu de você ter esse problema? A pessoa era da logística. Você falou, mas não, você não é aqui. Aí vai pra outro setor, muda a cor da camisa, que lá vocês tinham a camisa diferente. Já aconteceu isso? Já deu certo, e aí a pessoa deu errado. Deu certo. Dá certo e também dá errado. Dá errado também. Dá errado. E aí começamos a entrar no segundo fator, que é que nós não damos muita importância. Que pode ser por motivação pessoal, a pessoa está com um problema na vida dela. Isso acontece muito com profissionais, porque eles até determinada altura, eles tinham um bom desempenho e o desempenho dele começa a cair. E tu dizes, não, ele é incompetente, ele tornou-se incompetente. Mas como é que uma pessoa que tinha um bom desempenho, ou um desempenho médio, que era um desempenho que era aceitável para ti, estava na curva mediana, não é? Estava lá, e de repente ele começa a cair. Então tu tens que analisar duas coisas. Se é motivação pessoal, ele está com algum problema na vida dele, alguma questão que o está a desmotivar, ou motivação do grupo, que é mais grave. Não é mais grave, é tão grave quanto, só que é mais difícil às vezes de resolver. As pessoas acham que o pessoal,
Porque o pessoal, tu meio que te desligas um pouco da questão de que ele tem um problema com mais 20 pessoas que convivem diariamente contigo também. Outra coisa é o lado pessoal, em que tu às vezes consegues dar conselhos de acordo com a tua experiência e só o facto de te aproximares da pessoa, ele entender que tu estás do lado dele, já levanta os ombros da pessoa na hora. Isso é incrível, tá? A pessoa, tu estás a dar atenção ao outro. Tu estás a pôr o teu eu dentro do outro. Só por atenção. Cara, mas tu só consegues fazer isso e entender que não existe profissionais incompetentes, existem profissionais que têm limitação funcional. Então, a limitação funcional muitas vezes se resolve com recolocação profissional, tá? Ou podes eventualmente chegar a uma análise em que depois de tu teres treinado, mostrado para a pessoa onde é que está o problema, treinaste aquela pessoa da forma que tu já treinaste outras pessoas e deu muito certo. Não é dizer, não, eu treinei esta pessoa, mas tu já tinhas testado esse modelo de treinamento para essa pessoa, tu já tinhas testado esse modelo de comunicação que resolveu problemas de outras pessoas? Já. Resolveu o problema de outras pessoas? Não, todo mundo eu resolvi sim. E aquela pessoa, mesmo assim, tu não conseguiste resolver. Então tu começas a chegar a um patamar em que efetivamente, e às vezes não tem jeito, aí acionas uma ferramenta que não é maravilhosa, mas é uma ferramenta que é uma ferramenta de demissão. Porque não há boa gestão, assim, indo para um pouco mais radical, não há boa gestão que resolva uma má contratação. Então, e quando eu falo boa gestão a boa gestão já tentou tudo. Treinar, dar feedback, centrar, recolocar, mas se a contratação é ruim mesmo, aí tu tens um problema. Por isso, arroz com feijão, recrutamento e seleção, onboarding, integração e acolhimento é a base de qualquer pessoa. Não vale a pena nós termos nas organizações programa de equilíbrio, com ginástica laboral, yoga uma vez por semana, mindfulness uma vez por semana também para todos os colaboradores, teres atividades ao ar livre de vôlei, de futebol para os colaboradores, teres programa de aniversário com day off, bolo de aniversário para a família, e teres programa Yes You Can, que apoia aos estudos e o desenvolvimento dos colaboradores, ajudando no pagamento de graduações, pós-graduações, MBAs ou cursos de curta duração, teres programas de desenvolvimento para a pessoa se desenvolver e liberar o seu potencial em apresentações para os colegas, que é o olhar para o outro. Não vale de nada tu teres isso, não vale de nada se tu não fizeres o arroz com feijão bem feito. O arroz com feijão nas empresas muito bem feito começa pelo onde tem que começar, que é alinhamento, contratação e integração, que é tão importante quanto. Então, se tu não integras bem um colaborador, em que tu não deixas claras as normas e os valores da empresa, não mostras os artefactos da empresa para ele entender onde é que ele pode buscar conexões com a empresa que estejam ligadas também a ele e ele se consiga também direcionar dentro da empresa, não é? E pressupostos básicos, não é? O que é que esta pessoa tem que saber que é fundamental para ela ter sucesso aqui dentro? Primeira questão fundamental, eu contrato alguém. O que é que eu tenho que responder a esta questão? Eu vou lá, contrato-te para a nossa área comercial, para o gestor comercial. O que é que o Elvio tem que saber que é fundamental para que ele tenha sucesso aqui dentro? Há quantos dias demora isso? Um mês? É um mês que você está no onboarding. A integração não tem problema. Não, isso dá para passar com Open Day, um dia completo, colocas a rodar essa pessoa com pessoas que têm muito bem desenvolvidas a cultura da empresa, que vão ser uma influência forte nessa pessoa. Aí tu estás a continuar a fazer o onboarding dessa pessoa e aí sim tu começas a ter esse arroz com feijão bem feito para tu não teres problemas lá na frente de cultura organizacional, que nós depois queremos ir resolver lá. Mas muita coisa já estava resolvida aqui interna antes disso, antes de tudo isso, né? David, eu queria perguntar, todo esse trabalho de muita energia que você fez com pessoas, com toda essa mentalidade de cultura que você fez, eu queria perguntar, porque o que importa no fundo das contas, né, que nem você já citou, é o lucro, né? No caso, eu gostei muito dessa questão, que eu não sei de que
pensador, depois você me fala o nome de novo, que ele teve o medo ou ele tratou a dificuldade com amor e ele transformou e ele conseguiu transformar isso. Eu queria linkar o quê? O que importa no final das contas é aquela famosa frase do mercado financeiro. Isso aí. Don't have free lunch, né? It's all about money. O que você cuidar das pessoas, qual foi os resultados desses 8 anos? Quanto cresceu? Se você puder divulgar só em porcentagem, não quero saber valores, até porque isso é muito confidencial, mas uns panoramas assim pra gente. Você poderia falar? Porque eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? E linkar com isso, né? Porque eu acho que tem tudo a ver. Um aspecto que eu já te falei é nós hoje podemos ser uma empresa que olha para o futuro com tranquilidade. Tranquilidade, não tranquilidade de que tudo está feito e que vamos navegar em mar calmo, não nada disso, mas tranquilidade no sentido que nós temos as pessoas certas no lugar certo e que com essas pessoas muito bem alinhadas com o propósito da empresa, nós podemos desenvolver hoje os negócios o negócio que nós já temos e os negócios futuros que nós temos em mente. Nós temos equipe para isso. Isso só foi possível com este trabalho de 8 anos. Então nós temos pessoas, gestores, líderes, todos os nossos analistas internos, operações que então, estão muito bem integrados. Se tiver uma bomba, você sabe que disso você não vai sofrer. Nós tivemos uma bomba agora na pandemia, certo? Uma bombaça, não é? Todos nós sofremos com isso. Para mim ali foi a assunção clara, a personificação de que todo o trabalho feito até aqui teve os seus frutos. Em momentos muito difíceis, de dificuldades de rua, de um mundo a chorar e com razão, o nosso time praticamente por sinergia ele se levantou sozinho. Eu não quero ser muito almista aqui, mas assim, eu não tinha esses problemas de eu não vou fazer porque o mundo está com um problema mais grave, eu não quero fazer parte mais disto. Na realidade houve uma junção de pessoas, de comportamentos, de atitudes, de habilidades, de almas que se juntaram e dizem, nós vamos sair desta. Então nós não vamos ter problema de nossos clientes não serem atendidos, não vamos ter problema do nosso produto não chegar, esse problema nós não vamos ter. Uhum. Enquanto o mundo nos permitir e esta doença não evoluir a um certo modo que nós somos obrigados todos a parar, nós juntos vamos sair dessa. Isso era uma energia, uma ambiência, como eu costumo dizer, que é frequência junto com constância, não é? Tu crias uma coisa meio que natural e tu vês as pessoas no início do expediente, vamos lá, abraçadas e andarem para a frente. Então tem uma experiência, uma explicação científica. Eu não tenho essa explicação científica para te dar, mas o que eu sei é que nós criamos um grupo, uma equipe de pessoas que estão ali pelo trabalho, mas tem uma coisa um pouco acima disso. Obviamente, assim, 100% das pessoas são assim. Obviamente que não. Uhum. É difícil agradar a gregos e troianos e existem muitas situações que... Nem Jesus agradou. Então, e tem muitas coisas que acontecem na vida das pessoas que muitas vezes nós, apesar de ter essa situação bem em mente, não conseguimos chegar com todos os braços a essas situações, então não é fácil. Mas assim, o principal fator é isso. Nós temos um time coeso que não tem questões, como eu já vos falei, eu não vou trabalhar. Eu estou preocupado com cheguei num setor e não está lá uma pessoa, não estão lá 2 pessoas. Não, isso não existe na nossa organização. E eu acho que é uma troca que existe. Há um cuidado de ambas as partes, há um love and care de ambas, um amor e cuidado de ambas as partes. E obviamente todos se sentem bem, acredito, num ambiente em que isto acontece. Resultados mais práticos. Turnover, quando eu entrei, era, sei lá, gigantesco, eu não lembro agora, mas era uma coisa assombrosa, rotatividade assombrosa. Custa caro, custa dinheiro. Cara, problemas de faltar gente, não iam trabalhar, chegavam 1 hora depois, coisas assim, que são essas questões que eu acredito
não podem, não é? Assim, é o básico da nosso brio até profissional, não é? Que acontecia muitos conflitos, muitos probleminhas, a energia não era legal. E aí tudo isso te traz resultado, porque as pessoas começam a acreditar mais na empresa, começam a acreditar que a empresa vai se transformar em algo diferente, começam a sentir essa preocupação, esse cuidado, essa atenção. Obviamente temos as nossas falhas, provavelmente falhámos com algumas pessoas, devíamos ter tido uma atenção diferente, mas assim, o objetivo é evoluir. Então, mas esse é o nosso princípio, de nós tentarmos sempre ter isso. E aí, naturalmente, o resultado aparece. Cuidado de sempre tentar ver quem são as pessoas que querem evoluir, não desperdiçarmos talentos, entender quem são esses talentos que querem evoluir, porque essas pessoas vão puxar a régua, vão puxar a fila. Isso é muito importante. Tens que dar ferramentas para puxar, ver quem são as pessoas que vão te ajudar a puxar essa fila aí. E então é isso, essa preocupação. E começares a desenvolver as pessoas. Nós temos eu costumo dizer que nós temos aqui um triângulo de treinamento e desenvolvimento, em que nós temos programas, o Yes You Can, o programa de desenvolvimento individual, agora o Talk Show que eu criei tem É o mais novo que você ia falar? É o mais novo. Exclusivo aqui no podcast. Talk Show sua voz tem poder, que é literalmente ele tem até um flyerzinho bonito, seu talk show aqui com micro, tá legal. Aí o que é assim a ideia fundamental? Eu acredito que um pilar fundamental para todos nós é comunicação. Nós precisamos comunicar no âmbito profissional, muito no âmbito pessoal, com os nossos filhos, nossos pais, a nossa esposa, o nosso esposo. E eu sentia quando eu cheguei aqui no Brasil, e não só na empresa, no MBA, pós-MBA que fiz, com executivos de grandes multinacionais, estudaram comigo, eu sentia que as pessoas têm dificuldade muitas vezes de ir na frente, apresentar um trabalho, falar assim, quando era questionado, via-se que eram pessoas tecnicamente muito boas, mas assim com uma dificuldade de limitação grande. Ali de expor os seus sentimentos, a expor o que são bons, não é? E tem uma situação que eu acredito que nós temos de ter sempre em mente, que somos sempre jovens aprendizes, temos sempre algo a aprender. Eu sempre quando conversamos com alguém, aquela pessoa com certeza de um assunto sabe muito mais do que nós. Temos sempre a aprender com alguma pessoa. Então quando eu estava a pensar assim, eu preciso ajudar principalmente os jovens, tem muitos jovens na empresa, a cada vez terem mais tranquilidade de comunicar, de falar. No dia em que se eles ficarem, vamos aproveitar tudo isso, porque a comunicação vai ser legal para eles dentro da empresa e com certeza vão evoluir, mas se um dia eles saírem, eles vão sair com certeza com uma competência que é uma grande limitação que eu vejo para o mundo. Então como é que eu estava a pensar, mas como é que eu desenvolvo isso? Já consegui pôr 98 a 99 participação no nosso programa de desenvolvimento individual, que é um programa em que as pessoas formamos times e aí eles estudam um tema, pode ser um livro, pode ser um curso que todos fizeram. O método de Kumbuka do Vicente Falcone? Parecido. Mais simplista, mas parecido. À nossa dimensão, obviamente. Mas assim, então eles vão e no início quando eu criei, cara, aquilo me frustrava muito porque eu dizia, eu ainda vou pagar por isso, eu consegui sentar com o Paulo, nós precisamos incentivar, se as pessoas fizerem isto, vamos ter aqui, eu mostrei todo como é que ia ser avaliado, tudo bonitinho, e se eles fizerem isso, nós precisamos pagar um prémio para eles bom, para os incentivar a estudar, porque isso vai ser bom para a empresa, eles vão estudar determinados temas e vão estar incentivados. E o Paulo lá liberou na altura, e eu fui, cara, eu tinha 15%, 18%, 20% das pessoas dentro do programa, mesmo eles podendo receber praticamente um 14º salário para participar desse programa. E era difícil, aí fomos vendo. É a história do projeto Aristóteles do propósito, cara. Ele sentir que aquilo está alinhado com o que ele quer para a vida dele. E a empresa conseguir explicar o impacto daquilo
na vida dele, né? O que é que aquilo pode? E fomos arranjando, conversando, eu fui montando um time de RH para trabalhar comigo, fui convencendo o RH da importância de vendendo para eles, vendendo, foi até a exaustão a venda, e eles começaram a acreditar e começaram a disseminar. Hoje temos praticamente 100%, 98%, acho que só uma, eu acho que não tenho certeza se neste último só não participou uma pessoa. Que está no programa. Então tu vês jovens, Nossa, cara... a aderência foi assim, quase 100%? É brutal, assim, é a cultura, né, é um cara? programa de sucesso. Aí engole, né? Se o cara não entra, ele é peixe fora da água. E cara, mas isso aí me dá... Eu vou depois até mandar um vídeo que foi criado no último PDI, de um pessoal que fez um vídeo em cima do mindfulness, dos benefícios que nós fazemos. E tu ver jovens, que muitos deles terminaram ali o ensino fundamental, estavam muito para estudar, nunca gostaram muito de vê-los na frente de um auditório que tu conheceste lá na empresa, cheio de pessoas, e eles apresentarem um tema que é um tema técnico. Ele tem que apresentar sobre, o milagre da manhã. Esse vídeo até sobre o milagre da manhã e elenca com com mindfulness. E ver eles apresentar e estudaram, puseram os conceitos e estarem aí na frente de todo mundo a desenvolver o seu tema e aprender algo sobre aquilo. Cara, é de uma riqueza. Parece muito simplista, mas tu estás a formar homens. Mulheres para o mundo. Estás a tornar o Brasil no pilar mais crítico, na minha opinião, o Brasil tem, que é a educação. Tu estás a trabalhá-lo para ser um país melhor. E este talk show vem um pouco no paralelo, sim, só que agora eu preciso de tentar pegar nessa frase: todos nós temos a aprender sempre com alguém algo sobre um tema, que a pessoa tem um alto potencial, e normalmente as pessoas nem sabem que a pessoa tem esse potencial. Tem lá caras que tocam violão, são mestres, tem 2 mestres cervejeiros na equipe de entregas, tem caras cerveja, que fazem churrascos maravilhosos. Tu vês os vídeos deles, o churrasco dele, aquilo ali é de primeiríssima qualidade e tudo tem técnica. Eu pensei, cara, eu preciso ativar um talk show na empresa em que eu vou continuar a desenvolver a comunicação de todo o mundo internamente, e eles vão falar sobre algo que eles gostam, que é o potencial deles, o hobby. E nós vamos aprender coisas maravilhosas que a maioria das pessoas às vezes nem sabe como é que aquilo se faz. Vamos formar ser humanos que numa roda de amigos vão ser caras, mulheres e homens valorosos que têm conhecimento para poder transpor. Aí, então foi o último, vamos ver se tem sucesso. Talvez no primeiro vou ter 20, 30% ainda de adesão, mas o que formato é esse talk show? Quem que faz? Tem um apresentador? É você? Vamos ver, vai ter alguém que é como se fosse... que comanda. Talk show, eu lembro do Jô Soares, do Danilo Gentili. Vai ter alguém intermediando? Vai ter alguém ali que vai fazer a apresentação. Vamos estabelecer um cronograma em que naquele dia vão ter 3, 4 apresentações de talentos diferentes. Legal. E vamos chamar as pessoas para assistir. Nossa, aí todo mundo vai dar a avaliação sobre 2 questões que nós vamos montar ali, de relevância do tema, algumas coisas que sejam fáceis de entender, e a pessoa, 1, 2 pessoas, ainda estou a ver quantas vamos premiar, os melhores talk shows do ano na convenção da empresa vão receber um prémio muito legal do ano, com um belo troféu, uma coisa, grana, alguma coisa que motive e que faça. E aí então assim, é a construção dessa cultura. Dúvida técnica agora. Esses programas, talk show, mindfulness, o yoga, que talvez esteja envolvendo no dia lá da empresa, qual é a carga horária? Como que vocês encaixam essa questão dos horários? Pílulas Eu acho rápidas. que o PDI é por fora, porque o cara vai estudar, não é? Tem alguma coisa assim? Isso. Mas nesses aí, no caso, qual é o carga horária que se encaixa? É no expediente? É fora? Como que funciona? Expediente. 100% expediente. Pílulas Puta, rápidas. então o cara fica louco. Pílulas rápidas, mindfulness. Que nem a aula de educação física, lembra? que é a aula que nós dávamos, né? Que eu gostava pra caramba.
Então, são pílulas rápidas de 15 a 20 minutos. Mindfulness são setores. A professora, agora quando eu estava a sair da empresa, ela estava a entrar. Até bati um papo com a professora de Mindfulness lá antes de vir. E então ela faz pílulas de 15 minutos por setor com integração de Mindfulness de 15 minutos. Ali de quinta-feira começa 14 e 15, 14 e 30 e finaliza. Então... é constância semanal em poucos períodos que leva a que gradativamente tu consigas começar a interiorizar. Dá para fazer 1 hora, dá para fazer tudo. A questão é, a nossa ideia ali é nós despertarmos uma consciência para que a pessoa possa, muitas vezes ela vai sair dali e vai dizer, onde é que eu consigo fazer mais tempo, onde é que eu consigo repetir, como é que funciona. Fantástico, estás a conseguir desenvolver isso. Até porque a neuroplasticidade do nosso cérebro, a ideia é isso, não é? Que tu consigas regenerar. Igual musculação. É igualzinho. Músculo, então, a compaixão, quando nós falamos assim, eu falo, pastor, cara, vocês têm que ter compaixão quando se pensa em alguém. O que é compaixão? É aquela história de dizer que o cara, não é só isto, mas assim, um exemplo prático é o cara é incompetente. Não, pô, olha para a pessoa como uma pessoa. Será que ela é incompetente? Ou ela está com um problema na vida dela pessoal, ela está com um problema no grupo, ela não se adaptou àquilo. Só consegues fazer isso no momento em que tu cuidas de ti. Porque tu só vais cuidar do outro quando tu cuidas de ti. Então não vale a pena eu crer que os líderes, que os gestores da empresa, que todo mundo vai cuidar de alguém. Se eles não têm nada na empresa, que também te espera, mas ele já é líder, ele já tem que ter isso. Não. Pode ser que ele tenha que ter algumas situações, algumas competências, não é? Algumas, principalmente soft skills, as hard skills, é óbvio que ele tem que ter para chegar, porque ele sabe, só se tornou aquilo porque ele era muito bom no que executava. Mas há algumas soft skills que o levou ali. Só que existe uma panóplia de competências comportamentais e que elas estão sempre a evoluir, o mundo está em constante evolução, que tu tens de te adaptar. Então, a questão do desenvolvimento disso no líder, de compaixão, colocar-se no lugar do outro, ser mais servidor, mas também por outro lado, se as pessoas que recebem não tiverem isso, muitas vezes elas não entendem e não recebem isso como algo que está a fazer bem para elas. Então não vale nada eu ter um cardápio de benefícios para a gestão, para os líderes e as pessoas que não são, e não é porque não são valorosas, não são boas no que fazem, são muito boas no que fazem. Inclusive eu tenho pessoas na empresa que não chegaram a cargo de liderança, mas ganham tanto ou mais do que quem está em cargo de liderança. Porquê? Porque é uma carreira em Y. Não obrigatoriamente tens que ser um líder. Para ganhar mais. Não, é a tua carreira técnica, tu segues, tens um caminho para o teu desenvolvimento. Então, e essas pessoas, todas essas pessoas, elas precisam receber isso, porque nesse momento tu começas a construir seres humanos que estão prontos a receber e a dar. Então tu desenvolves isso com essas pílulas de tentar que as pessoas sejam abertas a um mundo de cuidar de si. Então o yoga, o mindfulness, yoga, por exemplo, é um programa que eu não consegui impactar ainda. Não tenho o resultado que eu queria, estamos a trabalhar para isso. O mindfulness sim, porque acredito pela configuração, pelos horários, pela a estrutura com que a professora está a desenvolver. Então precisamos entender onde é que está a limitação, mas assim, tudo isso é para... Tem a Bolsa Academia lá também, né? Apoiamos com 30% a 50% para os nossos colaboradores fazerem academia. E como que você mensura quando o programa está realmente valendo a pena ou não? Adesão e feedback. Adesão... Você colhe o feedback do pessoal que eles estão achando. Feedback e adesão. A adesão é pilar fundamental. Tu abres um programa, ninguém é obrigado a ir, então tu, se vês todo mundo a aderir, é porque alguma coisa tem. Alguma coisa ele está... Aí tu vais escolhendo. Eu tento sempre que o RH, o apoio colaborador, entenda sinais, porque muitas vezes nós queremos ir lá falar com... Tu entendes sinais, existem mensagens subliminares, tu consegues entender tudo o que tu podes melhorar, não é? É a velha história, quero saber se uma cultura, vou lá no horário do almoço, do café, é a mesma coisa.
Vamos ouvir aqui o que é que as pessoas, qual é a opinião delas, mas não precisa de ser na minha sala lá. Vamos aqui, estamos a almoçar aqui, vamos aproveitar para conversar. Ô David, eu fiz essa pergunta lá no café e eu queria linkar muito porque, assim, tá sendo muito midiático e o pessoal tá sendo muito visto no mundo, né? A gente tem de portugueses Mourinho, Pepe Guardiola, o Abel Ferreira, o Jorge Jesus. Agora o Corinthians contratou, não lembro o nome do Vitor técnico. Pereira. Flamengo, Paulo Souza, né? Paulo que também Souza. é de origem Portugal. Temos um atleta exemplar que é o Cristiano Ronaldo. E a gente tá vendo que em 8 anos o quanto você fez e os resultados que você vem colhendo, né? E eu queria linkar com o esporte e com o alto rendimento desses técnicos que estão famosos, que também são líderes, porque eles comandam jogadores e muitas vezes jogadores macaco velho e conseguem arrancar melhor dos caras e dar resultado, ganhar, ser campeão. Queria linkar se tá tendo alguma coisa educacional em Portugal. Se isso tá vindo de questão do governo, se foi coisa da escola plantada nos anos 90, nos anos 80, que foi do governo, se foi feito, é uma mudança, se é cultural, ou se está sendo realmente um destaque dos portugueses mesmo. É uma pergunta boa, mas difícil, tá? Cientificamente eu não tenho Igual alguma dificuldade sabe em... engenheiro? Quem que a gente lembra de engenheiro? Alemão ou italiano, né? Não tem uma fama assim? E tá parecendo que o português tá tendo essa gestão, resultado, campeões, vencer, né? Tá tendo isso, né? Então, eu acredito que existe, eu vou falar um pouco da minha educação e do que eu vivi em escola e o que eu fui absorvendo. Voltando ao pouco quando fala assim, mas o que é que diferenciava o povo português, que tem coisas negativas, mas uma coisa que tem muito boa que é, eu pelo menos assim, as minhas referências e todas essas pessoas que tu observaste, tu ouvis as pessoas falar com ele, todo mundo vai dizer, é um cara muito dedicado. Tu ouves falar do Abel Ferreira hoje, o cara dormiu no centro de treinos até há pouco tempo, ele dormia lá junto, pelo que falam, no centro de treinamento. Era um cara, não porque só dormia lá porque ele gostava de estar lá, mas assim, tinha outros fatores, parece que tem um pouco de medo de São Paulo e tem algumas questões aí, mas assim, é um cara muito dedicado ao projeto. Mourinho é muito dedicado aos projetos. Jorge Jesus tem problemas que tem outros problemas graves aí, mas assim, é um cara que também vês que é muito trabalhador, muito consistente no dia a dia. Existe uma dicotomia de pequenos hábitos criam-se grandes hábitos. Então, existe uma rotina enquanto profissional e o mundo precisa de rotina. O mundo precisa de regra. Assim, não é regra, eu chego aqui e determino tudo como é que vai ser assim. Não, as regras podem ser negociadas, mas elas têm que existir. Tem que haver comportamentos pré-estabelecidos entre nós que são combinados e são aceitos entre nós. E eu acredito que a nossa educação e a nossa cultura, lá, os antigos tinham muito isso, comportamento, regra, que hoje provavelmente iriam ter problemas na sociedade atual. Porque não é assim que a coisa vai funcionar, até com as gerações que nós temos. Mas isso é muito bom. Tem um princípio aí que se tu tiveres regras, comportamento, souberes muito bem o que é o certo e o que é o errado, isso em alta performance, em alto desenvolvimento, em resultado que tu queres ter elevado, isso faz toda a diferença. Eu vou acordar neste horário porque este horário me permite fazer isto, isto e isto. E eu repito isso constantemente durante um ano. E eu acredito, por todos esses nomes que tu falaste, todos têm em comum isso, tu ouviste falar sobre eles. Todos têm uma capacidade de trabalho muito grande e todos têm uma capacidade, ainda que às vezes para o externo eles demonstrem um pouco de arrogância, demonstrem um pouco de que são presunçosos, fala-se muito isso do Mourinho, às vezes Jorge Jesus, mas quando tu vês, claro que tem
gregos e troianos, mais uma vez, no Sagrado de Todo Mundo, uma grande maioria fala que eles são paisão, maternal, no balneário é outra coisa. Existe ali uma áurea, meio que uma coisa é Conexão. lá, com a conexão connosco, a proximidade, outra coisa é com o mundo, é outra história. Uhum. Não é que eu concordo com isso, tá? Mas eu também não estou dentro do meio deles. Eu não sou um estudioso de futebol para saber Claro. porque é que às vezes eles são uma É que eu coisa quis em outra. linkar o esporte de alto rendimento com o esporte dos negócios. E se tu vês Cristiano Ronaldo, é assim. O Cristiano Ronaldo é o quê? Tu vês entrevistas de Cristiano Ronaldo, o que é que ele tem de diferente de todos os outros? Treino. Pequenos hábitos, diariamente, 20 minutos de sol, depois do treino academia todos os dias, está sempre no mesmo horário no centro de treinamento, só come o frango dele com a salada dele. Estou a exagerar, mas assim, dentro desse tipo de... E é os pequenos hábitos que o tornam naquele patamar extraordinário. Então não existe fazer coisas mirabolantes. Existe o arroz com feijão feito certinho, com aquele tempero e fazê-lo muito bem feito e daquele modo todos os dias. Tu vais destacar da concorrência. Principalmente aqui no Brasil, a grande diferença que eu senti foi, cara... Rotina é difícil aqui. A rotina é difícil, as pessoas elas quebram muito, elas mudam muito a opinião, tu tem um propósito que é hoje, amanhã, fala Já com muda. alguém, já mudou tudo. Isso eu sinto aqui, não é? Então, Eu deve tenho- ser cultural essa parte, talvez. Isso é duro. Mas é ser o lado- humano, né? É ser humano. Ontem tava focado, hoje já ferrou tudo, já mudou os planos. Né? Mas isso é que estamos a falar que é Brasil. Talvez se eu for para Portugal agora eu vou sentir algo similar. Eu acho que esta história de Facebook, Instagram, ela é Quebra. muito bom, cara, genial, mas tu tens que saber utilizar essa ferramenta. Porque tu se não sabes utilizar essa ferramenta, cara, É uma arma. aquilo é uma arma poderosíssima. Acaba. Não, e se você consome conteúdo que não te agrega em nada, né? O algoritmo ele vai te dando mais conteúdo daquilo e você fica meio que numa bolha, né? Então você entra numa bolha. Tu estás a ouvir o que tu Então, queres, não é? É. Tu estás a ouvir, isto aqui eu quero ouvir porque isto aqui me faz bem, e não é isso que te faz bem. Tu tens que ouvir É o muitas looping, vezes né? Que eles chamam. coisas que te vão, é aquele desconforto. Estás a ver alguma. Eu falo sempre, tu vês vídeos que tu estás muito tranquilo, ou tu vês um vídeo que aquilo. Como é que tu te sentes? Que energia tu sentes quando estás a ver aquele vídeo? Se sobe alguma coisa em ti, sobe. Então vê esses vídeos. Uhum. Normalmente isso está a tocar em alguma ferida que tu tens aí que precisa ser resolvida. É igual àquela pessoa que te incomoda muito. Eu, por exemplo, eu posso falar de alguns pontos fracos meu. Um ponto fraco que eu tenho que eu preciso desenvolver e que é importante e que acho que é importante para todos os líderes, porque nós, enquanto líderes, gestores de empresa, empresários, precisamos contornar isso, que é quando te falas impacto e caras de resultado, alta performance, eu nunca tive medo de um combate. Nunca. Já vou para uma discussão, para mim está tranquilo isso aí. Esse mundo aí não me incomoda. É a minha zona de conforto. Eu não tenho problema com isso. Aí tu começas a chegar a uma altura na tua vida em que tu sentes que esses confrontos eles não te agregam em resultado. Muitas poucas vezes aquilo agregou em alguma coisa de resultado. Ele só agregou ao teu ego. O ego nada mais é que a nossa personificação dos nossos ideais, das nossas regras, das nossas limitações. Está tudo no nosso ego. Por isso ele se chama ego, não é? E tu quando vais para uma situação dessas, tu só estás a entrar num caminho que não te agrega, porque é osso contra osso. É ver quem leva alguma coisa daquela história. Aí eu tinha muito essa limitação, que o cara me confronta, eu confronto também, não tem problema. Eu vou, não tem essa, porque o cara está... Então, muitos daqueles problemas que eu só fui sabotado e não sei o que, ou muitos, por alguma coisa, às vezes eu também cheguei a entrar em vários confrontos assim. Só que hoje eu penso e digo assim, cara, eu podia ter resolvido isto de maneira tão fácil. Para que é que eu fui criar este problema? Cara, eu me desgastava muito mais do que ele, porque eu já tinha alguma coisa talvez dentro de mim que aquilo não era certo. Então aquilo já me desgastava muito mais a mim do que ao outro. Então, e aí eu comecei a evoluir para uma situação que não é a situação ideal, que é aquilo meio que estou hoje.
tá? Isto falo de algum ponto negativo, porque às vezes alguns líderes se identificam que é uma característica de líder, que é ser inclusivo, que é não é ser inclusivo de tua empresa ser inclusiva, de não discriminar género, raça, isso aí, cara, quem fizer isso está com um problema que nem vale a pena com isso aí, isso não existe, isso aí, cara. Mas assim, é outra coisa, que é tu começas a enxergar pessoas que te fazem que tu vês assim, ó, eu vou despertar em mim o meu lado que eu não quero despertar, então eu me afasto dessas pessoas. Só que tu aí que tu começas a triar liderança. Por um lado, aquele primeiro ponto é errado, porque tu estás num confronto que só te desgasta a tua relação com a pessoa. Tu não tens que ter. Isto vale liderança que eu falo, vamos esquecer. É profissional, mas tem pessoal, vale para tudo na nossa vida. Com a nossa esposa, com os nossos filhos, então é para tudo. Ou eu começo a fugir desse problema, então eu começo-me a afastar disso aí. E aí fecha os olhos. Aí fecho os olhos, mas eu não resolvi o meu problema. Só tapou só com a peneira. É menos desgastante, é? Tem muito menos problemas, muito menos. Mas o terceiro patamar é tu conseguir sentar com essas pessoas e entender o que Henry Ford falava, que era a relação fina, a assunção fina, a personificação fina das relações humanas, que era tu entenderes o ponto de vista ou ângulo do outro. Tão bem quanto o teu. Cara, isso é de uma dificuldade extraordinária. É muito difícil. Então tu tens que ter uma maturidade emocional e intelectual, e diria mais espiritual, por isso nós temos que desenvolver determinadas técnicas que treinam o nosso cérebro para se reconverter e regenerar. Fazendo, por exemplo, mindfulness, tu começas a olhar para ti, estás presente naquele momento contigo mesmo, entendendo as tuas limitações, e talvez tu fazendo esses 15, 20 minutos, nem que seja 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, tu paras um pouco para olhar para ti. Pode ser que daqui a pouco chegamos a um cuidado com o outro da mesma forma que tu estás a cuidar de ti. Porque tu não estás a ajudar ninguém te afastando dele também. Então, essa neuroplasticidade que se treina para que nós possamos desenvolver as nossas áreas pró-sociais do cérebro, que é a parte mais plástica, que é a parte que é possível tu regenerares mais fácil, que tem a ver com essas situações, de tu teres o lado feminino que o Raj Sisodia fala, né? E isso você cuida, você vem cuidando ou você vem se fazendo análise, autoanálise? Cara, como que você vem cuidando dessa parte? Porque do jeito que você falou de combate, eu tenho esse ponto fraco também. Eu sou muito intenso pra coisa que eu acredito. E aí acaba batendo de frente, né? Como que você vem controlando isso? E não deixando também com os olhos vendados? Continua a cometer o erro, tá? Às vezes desperta em mim ainda o primeiro fator, pouco, mas ainda desperta. Muito, assim, absurdamente pouco comparado ao que era. Hoje estou muito no 90%. Na realidade, tá bom, também eu estou 10% no terceiro já. Eu já consigo fazer com algumas vezes, algumas pessoas. Tem algumas que eu não consigo, algum tipo de perfil de pessoa que eu olho e nas primeiras palavras eu já sinto uma limitação de desenvolvimento em mim, nem está muito na pessoa. A pessoa não fez nada. Imagina. A pessoa não fez nada, a pessoa não fez nada contigo. Só sei que é uma coisa meio retardada, mas que eu estou com algum problema aqui. A pessoa não fez nada comigo, mas assim, é tudo a memória, as emoções, eu não sei o que é que te vem na mente, tu começa aquilo, desperta um gatilho em ti que tu não tem controle. Tu não controlas as coisas. E aí tu tens que voltar e respirar. Como é que eu controlo isso, cara? Hoje eu tento muito, tem mais de 1 ano que eu tento seguir, ver vídeos, TEDs de pessoas que falam muito disso e que tentam elevar-nos para uma inteligência espiritual. Nem emocional, não, já é espiritual. Não dá para esse.
tu tens que ir para um nível de espiritualidade, porque o emocional, ele é... No emocional tu consegues te equilibrar, tu consegues te controlar, eu acredito. O Goleman pode, se nos for ouvir um dele, pode criticar tudo isto, mas tudo bem. Mas eu divido meio assim, que é para eu próprio eu conseguir ir para outro nível. Então é meio que esta difusão de níveis. Então eu vou me equilibrar, eu consigo até conviver, e o convívio eu obviamente profissionalmente mas tu não falas com as pessoas, não. Só que eu falo o estritamente necessário, já com um discurso treinado, absorvido, para eu não prejudicar ninguém me prejudicar, e nós conseguirmos conviver numa situação de tranquilidade. Mas é tudo meio mapeado. Não é uma coisa que estou natural. Tu tens muito cuidado dos limites desta história, para que a situação não tenha problema. No grau de espiritualidade já é o quê? Eu estou aberto, eu estou inclusivo a conviver com pessoas que vão potencialmente fazer coisas que eu fazia no passado. Eu estou-me a ver no espelho, por isso me incomoda, é o rapport. Quem é que desperta coisas em nós? São pessoas que alguém fez contigo, o teu pai fazia muito contigo, e tu tens uma revolta com o teu pai, e automaticamente tu começas a olhar para aquela pessoa e estás a personificar aquela imagem, e ele desperta um gatilho em ti que te... Então, por exemplo, se tu não resolveste questões com a tua mãe ou com o teu pai sobre determinados assuntos, tu convives com pessoas talvez ao longo da tua vida profissional, amorosa, iguais, que têm determinadas características, ele vai despertar um gatilho em ti. Então o que é que tu fazes? Vais para o combate, porque tu querias estar no combate com aquela pessoa com quem tu não resolveste o problema, então é que ele vira Cristo, é com ele que eu vou resolver o problema, não resolves nada, né? Ou tu te afastas. E aí, afastar pessoal é fácil. Convive com quem? Profissional não é assim, até porque primeira coisa existe a questão dos treinadores de futebol de Portugal, existe a consistência ao trabalho, pequeno hábito e o profissionalismo. Não existe essa, agora meu colega, meu liderado, não vou falar com ele, não existe isso. Tem que trabalhar, resolver as questões, mas tudo fica num patamar estritamente profissional. E depois vem o lado espiritual, que é tu te colocares no lugar do outro, que é teres capacidade de inclusão e tu entenderes que tu podes ajudar muito o outro sendo melhor também. Isso aí, cara, eu tenho uma admiração enorme por pessoas que conseguem fazer isso. Eu tento trabalhar em mim, eu tento desenvolver isso, mas eu ainda não consegui. Legal. Caramba. Bacana. Né? Hoje essa é a sua maior dificuldade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu não vejo nada que me incomode mais. Então, algo que se te incomoda, se é uma dor, é uma coisa quando vais criar um indicador na empresa, um KPI, que eu queria só reforçar isso, tá? Tudo só é possível porque nós temos indicadores em todos os setores na empresa, todo mundo tem indicadores, todo mundo tem critérios de avaliação. Não é achismo. Principalmente áreas de logística, que normalmente é meio complexo montar, nas áreas de embarque, de separação, toda a expedição, que é difícil montar porque tem complexidades. Nós desenvolvemos, fazíamos tudo meio manual, com Excel, planilhas. O ano passado desenvolvemos um WMS, um programa integrado entre os setores, que hoje mapeia todos os resultados para nós. Obviamente nós fazemos uma consolidação final, mas conseguimos criar indicadores. Já tínhamos desde lá, mas fui sempre criando, mapeando, tentando entender onde é que estavam os gaps da operação, e em cima disso, durante uns 2-3 anos, era entendendo os gaps, onde é que estavam os probleminhas, para depois começar a construir. Então começámos, a área comercial já tinha indicadores bons, fomos melhorando, mas a parte de entregas, temos um conjunto de indicadores muito legais para a parte de entrega. A eficiência de entrega da empresa é um diferencial fortíssimo. A nossa equipe de entregas acredito que tem uma boa composição também de salário, também porque temos uma eficiência muito boa, com indicadores que mapeiam muito bem, e a parte toda da logística interna é uma grande vitória, porque nós temos hoje
são mais ou menos há uns 2,5, 3 anos em que nós identificávamos bem onde é que estavam as falhas, mas nós não conseguíamos transformar aquilo numa avaliação que fosse clara, objetiva para todo mundo e que todo mundo melhorasse com aquela avaliação. Então, quando nós conseguimos isso, os nossos erros de rua baixaram significativamente, de forma brutal, e hoje temos as premiações que recebem dos melhores operadores de logística da empresa em cima desses KPIs. Então, a parte de indicadores e resultado é muito importante. Voltando lá, como é que se vê isso? Com a questão da dor. Como é que se cria um indicador? Onde é que está o meu maior gap? Onde é que está a minha maior dor do braço que eu tenho, em algum lugar do corpo? E aí nós começamos a pensar no indicador. Então, é em cima disso que nós tentamos trabalhar. Bacana. Ô, David, pra gente encerrar, a gente sempre faz uma pergunta muito legal no final. Que é, se você pudesse tomar um cafezinho com qualquer pessoa no mundo, seja possível ou impossível, estando aqui ou não, mais entre nós, com quem você gostaria de tomar um café? Neste momento, O que você quiser responder. com a minha mãe, que está a 8.000 km de mim, Tá lá em Porto? e é uma das maiores inspirações que eu tive na minha vida, de pessoa dedicada, valorosa, que saiu no casamento com a roupa do corpo e que se estudou, lutou, construiu a vida dela com a Você idade... tem irmão? Não tenho, Você é filho único? sou filho único, e a minha mãe me deu os maiores princípios e valores que eu levo para a minha vida e que eu tento passar para a minha filha Clara e Elisa. Então... hoje, eu acredito que muitas pessoas falariam outros nomes, não é? Mas hoje, eu, na fase que eu estou da minha vida, seria ela, até porque muitos outros nomes eu consigo conversar com eles sem conversar, leio bastante, vejo bastantes coisas, então eu estou a conversar com eles de alguma forma, eu procuro em alguma coisa as respostas para a minha vida. Então, eu gostaria muito de ter a minha mãe perto de mim, porque eu tenho certeza que esse fator aí que eu preciso melhorar e ter como ponto mais forte, se eu talvez convivesse com ela, com o amor e a compaixão que eu tenho com ela, e ela, as coisas de toda a mãe, nós não precisamos, também ela tem algumas questões de personalidade que às vezes desperta em nós algumas coisas, ela pode ter algumas coisinhas aí, com o facto dela ter e de talvez uma ou outra perfil tenha também, que às vezes desperta para mim, se eu lidasse com a minha mãe diariamente, com a compaixão, amor e carinho que eu tenho por ela, talvez eu gradativamente começasse a entender melhor as pessoas. Legal. Então era com ela que eu sentaria E aqui. faz tempo que você não vê ela? Eu vi ela em dezembro, janeiro. Agora. Ah, tá. Eu vi ela. Que bom. Mas falo com ela, falo. Deveria falar mais, eu bato muito nisso. O meu último treinamento na empresa foi, de maneira simplista, cuide de quem te ama, e quem te ama é a pessoa que tu sabes que em qualquer momento da tua vida que tu tenhas um problema, ela vai levantar a tua mão e vai te tirar desse lugar. Então nós precisamos pensar que se nós temos essa pessoa na vida, e precisamos tratar diferente essas pessoas. E eu por mim falo, eu sei que a minha mãe faria isso e muito mais, então precisamos ser mais próximos, precisamos nos aproximar mais de quem amamos, e precisamos sentir e perceber o que é que nós estamos a fazer nesta vida, para que quando nós formos todos para o mesmo lugar, que vamos todos para lá, algumas pessoas podem achar que não, mas todos vamos parar no mesmo lugar. Se nós pudéssemos ouvir o que as pessoas falam de nós naquele momento, ou o que está dentro da mente deles, o que é que nós gostaríamos de ouvir. Então, existem caminhos mais fáceis, que o mundo mais defende, de modelos de gestão, de forma de estar na vida enquanto gestor, empresário, líder, marido, pai. Eu defendo esta forma de estar, ela traz-me resultados. Amor e carinho geram resultado, e amor e carinho é dizer, não, então todo mundo se abraça, se beija, ri o dia inteiro na empresa. Não, nós amamos, abraçamos, beijamos, de vez em quando nos estressamos, de vez em quando temos que ter conversas mais duras, como eu tenho com as minhas filhas, como às vezes temos com a nossa esposa, e isso é amor e carinho. Quantos anos elas têm? 6 e 10.
fez ideia. E isso é amor e carinho, não é? É tu te preocupares verdadeiramente com o outro. Então é isso. Ótimo. de bola. Poxa, obrigado, David. Que cafezão, hein? Que encontro. Obrigado, viu? Pelo convite. E é isso aí, gente. Curta, compartilha, arrasta pra cima. E é isso. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Nossa, cara, muito bom. Obrigado. Deu.